Muito bem. O que nós estamos estudando, gente? Nós estamos estudando relações entre Europa, África, América em torno de um circuito atlântico. O que eu estou chamando de circuito atlântico? Um novo cenário que apareceu em virtude das grandes navegações, da expansão marítima ou expansão ultramarina. Nós vimos no primeiro período de que maneira se formaram os principais estados ou as principais nações ou monarquias na Europa. Espanha, Inglaterra, França, Portugal, e de que maneira que em algum momento o interesse daqueles estados-nação se voltou para fora da Europa. Então, à medida que esses países voltaram seu interesse para fora da Europa, iniciou-se um projeto de expansão marítima, né? Essa descoberta do que eles chamaram de um novo mundo, e à medida que a Europa vai se encontrando com a África e com a América, forma-se um circuito atlântico. Lógico que com relações assimétricas de poder. O que eu quero dizer com isso? Que o papel de cada região era desigual nesse novo cenário de um princípio, um início de um processo de aproximação dos continentes, que depois alguns autores passaram a chamar isso de globalização, né? Nós vimos que Portugal foi aos poucos fazendo contato com as bordas ali do continente africano e foi aos poucos impondo seus interesses, sobretudo seus interesses comerciais, né? De trocas, né? Portugal, evidentemente, com seus comerciantes, um projeto que envolvia a burguesia, né? Os comerciantes, o Estado, nação de Portugal, inclusive a instituição igreja, sobretudo a Igreja Católica, Apostólica Romana, nesse projeto de expansão marítima. E aí nós vimos de que maneira eles foram aos poucos fazendo esse contato, estabelecendo as feitorias na costa do continente africano, com esse interesse de obter mercadorias valorizadas no comércio ultramarino, e não só isso, né? O objetivo de chegar até o Oriente, nas Índias, né? Só que no meio desse processo todo, os europeus, Portugal e Espanha inicialmente, se depararam com a América e começaram a estabelecer um projeto de dominação do território. Evidentemente que os primeiros anos não foi assim de uma dominação, no caso português, né, de uma ocupação do território, mas os portugueses tentaram ver aquilo que havia de interesse comercial. E nós vimos aí que nos primeiros anos havia mercadorias que eram valorizadas, como o pau-brasil, né? Aí nós vimos que as relações, a princípio, foram relativamente pacíficas com os moradores da América Portuguesa, né? A gente não gosta muito de usar a palavra Brasil, porque quando você fala Brasil, você traz a ideia de um Estado-nação que ainda não existia. Existia um território que era habitado por milhões de pessoas que se reconheciam como Tupinambás, Aimorés, Gés e vários outros grupos, né? Mas que não havia um Estado-nação, né? Então, durante muito tempo, o Oceano Atlântico foi esse circuito, né? Um circuito em que transitavam, né, pessoas da Europa, América e África. E, aos poucos, esse circuito vai colocando em contato pessoas de diferentes lugares, né? E aí há uma circulação muito grande de coisas, né? De bens, de produtos, produtos valorizados na Europa, pessoas. E com pessoas vem saberes, culturas, hábitos, né? No caso da África, a gente chama tradicionalmente de diáspora africana. Isto é, um processo de espalhamento, né,
de maneira forçada, evidentemente, né, pelos europeus, um processo que vai levar pessoas de diferentes partes da África, oriundas de diferentes reinos, a circular pelo mundo, né? Então, evidentemente, vão trazer consigo línguas diferentes, religiões diferentes. Do ponto de vista, assim, que a gente pode chamar de algo negativo, nós temos o tema da escravidão, de como a escravidão gerou marcas ou sequelas na própria construção social do que viria a ser o Brasil, né? E uma das principais sequelas que a gente tem procurado discutir é o racismo, né? Então, eu trouxe para vocês aí uma reflexão, reunindo documentos históricos, trabalhos acadêmicos e vídeo que dialoga com a realidade do tempo presente. E aí eu coloquei para vocês discutirem aí o que vocês... É interessante porque é um assunto extremamente relevante, porque um dos grandes objetivos da história, né, gente, é que a gente possa se conhecer melhor enquanto país, enquanto nação. E um dos problemas gritantes que temos até hoje é esse que está presente. E vocês sabem que o problema existe, mas aí também tem uma coisa muito interessante do Brasil, que é a seguinte, com relação a esse tema, que é o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos também existiu escravidão, uma escravidão muito severa, mas não foi em todo o país, foi na parte sul, né? A parte sul das 13 colônias ali, que praticavam o trabalho escravo. Mas depois que a escravidão acabou, foram criadas leis de segregação. Então, estava na lei, estava escrito na lei que as pessoas negras não podiam estar no mesmo espaço que as pessoas brancas, não podiam ter acesso a certos direitos, né? No caso da África do Sul, os descendentes de escravos aqui não pode. Então, em tese, não era algo da legislação, mas a prática social e cultural foi reproduzindo essas relações desiguais. Tanto é que, chegando nos nossos dias, dificilmente, é lógico que existe, você vai ver alguém falando, não, eu acho que tem que ser assim mesmo, eu sou racista e eu reconheço. Então, o Brasil tem essa particularidade, ninguém é racista, racista é o outro, não eu. O outro é racista, eu não. Ninguém é racista. Mas, e se a gente for fazer entrevista com as pessoas, isso aparece, né? De certa forma, foi assim que esse tema começou a chamar a atenção das ciências sociais no Brasil, né? Quando a ONU mandou pesquisar o Brasil, porque o Brasil era um caso interessante de pessoas que aprenderam a conviver com o diferente, foram estudar o Brasil e aí descobriram que, na verdade, não era isso. No discurso havia uma boa capacidade de convivência com diferença, mas a prática mostrava outra coisa, né? Os materiais foram só exemplos, pequenos exemplos, né? E vocês sabem, quando se vai fazer a redação do Enem, vocês já sabem que tem aqueles critérios lá, nessa. Importante a gente relembrar, quando se fala escravidão, erroneamente se associa à África e à cor de pele, tá? Mas originalmente a escravidão não estava relacionado ao aspecto de cor de pele, tá? Nem a África. Por exemplo, a origem étnica da palavra escravo é eslavo,
Então, as pessoas do Oriente, da Europa, eram muito procuradas para a escravidão, né? A escravidão na antiguidade greco-romana também existiu com diferentes povos, né? Se você pegar, inclusive, a Bíblia, você vai ter casos ali de escravos e sem relação com uma origem étnica, né? Inclusive, há estudos que argumentam que o próprio Lucas havia sido, o Evangelho de Lucas, né, o autor era um médico e havia sido escravo também. Com relação ao período mais recente, da época moderna, devemos relembrar também que a escravidão já era amplamente difundida no continente africano, não tendo relação com cor de pele, mas sim com disputas entre a elite política local, né, que procurava subjugar grupos inferiores, tinha a ver com relações para adquirir mais mulheres, né, para determinados chefes tribais. Então, a questão é mais complexa. Existe também, por exemplo, aqui na América Portuguesa, em determinado momento, os representantes da igreja argumentaram que os nativos poderiam, sim, ser evangelizados, ser trabalhados pela igreja, e não podiam ser escravizados enquanto os africanos poderiam, exatamente por causa dessa relação, esse entendimento aí distorcido e equivocado de que eles trariam a marca de Caim. Com relação à escravidão em si, os indígenas, mesmo assim, mesmo com a recomendação aí da igreja, foram amplamente escravizados aqui na América Portuguesa e na América Espanhola, não sendo negros, portanto, né? A opção pela escravidão negra tem a ver com o fato de que, primeiro, já havia uma oferta de mão de obra pelos chefes de determinados locais da costa africana, não uma oferta regular, e essa oferta foi crescendo cada vez mais, e ela se tornou uma verdadeira, e a procura dos europeus para levarem africanos para a América gerou um mercado, uma empresa à parte, por exemplo, da produção de algodão no sul dos Estados Unidos, na produção de açúcar no Brasil, um mercado à parte, a escravidão, né? Então, à medida que vai crescendo a demanda nos engenhos do Brasil, nos engenhos da América Central, das colônias britânicas, do sul dos Estados Unidos, a produção de algodão, por exemplo, a produção de anis, a produção de melado. À medida que isso vai crescendo, as elites da África aumentam a captura e a oferta de pessoas, de força de trabalho, né? Então, tudo isso, gente, que a gente está fazendo, está relacionado com a matéria, né? Está tudo relacionado com esse tema das relações Europa, América, África, escravidão e impactos, consequências dela nos dias que chegam. Nós vamos fazer uma atividade integrada envolvendo as disciplinas de História, Educação Física, Literatura, pegar essas disciplinas e Inglês, né? Porque uma das recomendações do documento sobre as APNPs é fazer trabalhos integrados para diminuir a carga de atividade, certo? Então, esse trabalho, ele é pensado como inspiração em resposta à Lei 10.639, pela relevância do tema, né? E, assim, enquanto, por um lado, a gente discutiu questões
negativas, esse trabalho que a gente vai fazer com vocês, no caso da história, a gente queria enfatizar as questões positivas da diáspora africana no mundo, sobretudo no Brasil. Ou seja, contribuições culturais, contribuições importantes para a formação da identidade do que é Brasil, do que é ser brasileiro, da construção da ideia de Brasil, né? E aí a gente tem elementos culturais, elementos como a capoeira, elementos como as manifestações musicais, que depois ganharam nome, né, como axé, pagode, samba, culinária, feijoada. No quesito religião, a questão da pluralidade e a diversidade religiosa, porque com a criação do Brasil República, né, a partir da proclamação, 1889, ainda havia muita perseguição com relação a práticas de origem africana, como a capoeira, como a dança, o samba e outras manifestações artísticas. Mas depois, nos anos 30, isso foi acolhido como manifestações culturais pelo Estado brasileiro, né? Então, tanto é que a capoeira é considerada patrimônio cultural do Brasil. Então, a gente vai trabalhar a partir de um filme que se chama Besouro. Quem tiver tempo e disponibilidade e quiser ir adiantando, o nome do filme é Besouro. Você pode colocar lá que ele vai retratar ou vai tentar apresentar a realidade de um grande mestre da capoeira que viveu lá no início do século XX e acabou se tornando uma verdadeira lenda. E até hoje é lembrado em rodas de capoeira, em rodas de samba. Então esse filme, a gente vai trabalhar a partir desse filme, tá? Não precisem ficar assim ansiosos. Ah, meu Deus, quero ver o que eu tenho que fazer. Não, calma, vamos devagar. Depois, em momento oportuno, nós vamos publicar todas as orientações para vocês. O que fazer, o que não fazer, né? A gente tem passos para serem tomados, tá? Assistir o filme, depois fazer comentários, né? Vai ter um Padlet específico para esse trabalho, né? Vocês já sabem aí como funciona o Padlet. Então vai ter um Padlet para vocês lançarem lá as impressões, as temáticas que vocês perceberam, que tem a ver, por exemplo, com o estudo de história, a questão do corpo, os movimentos rítmicos, anatomia, né? Que tem a ver aí com assuntos que o Tauan trabalha. Então, assim, a discussão sobre a capoeira, o que se é uma dança, se é uma luta, se é ataque, se é resistência, né? Tem vários assuntos, tá? Interessantes no filme. E é um filme, não é tão conhecido, mas ele também está recomendado lá no livro da Inaê. O filme acho que teve até premiação, tá? E aí o trabalho vai sair disso. Então, em termos de avaliação, o que vai ser a avaliação desse período? É esse trabalho conjunto ou interdisciplinar, só isso. É isso aí que vai compor a nota a primeira nota, né, que a gente vai ter lá no final. No meu caso, eu queria que vocês vissem os aspectos positivos, né? Porque ali está trabalhando questão de religiosidade, crenças, religiões de matriz africana. O que eu queria que vocês pensassem é o seguinte: olha, é importante termos uma democracia com liberdade religiosa e sem que as pessoas sejam discriminadas
inclusive por sua religião e por sua crença. Entende? Então o filme traz uma questão para você ficar ligado. Olha, eu tenho a minha religião ou não tenho religião nenhuma, mas quem quiser ter a sua religião, isso é importante, que a ele seja assegurado. Isso é legislação e isso tem a ver também com a construção de uma democracia em que as pessoas tenham a liberdade para crer e acreditar naquilo que quiserem e o próprio Estado tem o dever de proteger, né? Inclusive, a legislação que trata sobre discriminação racial também inclui a discriminação religiosa, tá, gente? Enfim, gente, é isso, senão a gente vai se estendendo aqui.